Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Finanças em Áudio, um espaço criado com o objetivo de lhe proporcionar informações sobre o mercado financeiro. Um mercado que nos pode dar muito dinheiro se tivermos as informações corretas, mas também nos pode tirar o nosso pouco dinheiro quando entramos nele sem nenhuma informação. Hoje vamos falar então do porquê investir em ETFs. Num mercado cheio de oportunidades, temos ações, temos os tais ETFs, temos o mercado imobiliário, temos um conjunto de ativos financeiros. Por que escolher os ETFs entre esse conjunto de oportunidades? E então, assim, muito brevemente, eu vou elencar algumas facilidades, algumas vantagens que nós temos em investir num ETF quando comparado, por exemplo, a uma ação ou a outro ativo financeiro. Eu gosto mais de investir em ETFs, confesso já que este é um dos ativos financeiros de que mais gosto, e o primeiro ponto por que mais gosto é o aspecto relacionado com a diversificação, já que explicamos que quando tu estás a investir em um ETF, investe num conjunto de ações e não numa única ação. Isto quer dizer que o ETF é diversificado por si só. Há um investigador muito conhecido, que é o Warren Buffett, que diz inclusive que uma pessoa bem informada bastará escolher bem um ETF como o S&P 500 e terá o seu dinheiro muito bem investido, ao contrário, por exemplo, de uma ação em que, se a empresa for à falência, tu também vais. Obviamente, tu a segues e sais assim do mercado rapidamente. Então, ao investir num ETF, tu estás a investir num ativo financeiro que por si já é diversificado. Os ETFs têm muitas empresas. O S&P 500, por exemplo, tem 500 empresas, só para terem uma ideia. E este é o índice que muitos ETFs replicam, ou seja, considerando o preço médio das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, os fundos compram ações com base nesse índice e assim vão replicando o seu desempenho. E isto quer dizer que quando estiver o investidor a investir num ETF que replica o S&P 500, estará indiretamente a investir em 500 empresas de uma única vez. E outra vantagem que os ETFs garantem ao investidor é a vantagem relacionada com os baixos custos. É diferente de estar a investir numa ação, por exemplo, em que os custos que o investidor vai ter estão relacionados apenas com a corretora, por exemplo, ou com despesas relacionadas com saques, depósitos e assim sucessivamente. Nos ETFs tu tens um custo adicional que está relacionado com o custo da manutenção, porque entre o investidor e as empresas há um agente financeiro especializado que tem a responsabilidade de selecionar a dedo qual é a empresa de um determinado setor que vai fazer parte daquele fundo financeiro ou não. Ao contrário de uma ação, tu escolhes e seleciona para o seu portfólio, e se aquilo for abaixo e porque você não previu determinado fator, e perdes o teu dinheiro. Ao contrário dos ETFs, que há um agente especializado que tem a responsabilidade de escolher as ações que vão integrar aquele índice e em que percentagem vão integrar. Assim sendo, ao investir num ETF, nós estamos a garantir que aquele ETF é o mais adequado para nós e as políticas de gestão também são mais adequadas. Outros aspectos que eu também valorizo muito e que constitui uma das vantagens ao investir em ETFs tem que ver com a flexibilidade e liquidez. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que você pode vender os seus ETFs com a mesma rapidez como os compra, ou seja, há uma liquidez muito grande. Basta que o mercado do país em que você opera estiver aberto e você pode comercializá-los
de forma instantânea, vendendo-os ou comprando-os assim imediatamente. Esta é uma estratégia que não é muito recomendável para quem investe para longo prazo, mas para quem faz negociações diárias pode querer comprar, por exemplo, na abertura do mercado e vender no fechamento, a depender então das oscilações, e ele fica com os lucros relacionados com estas oscilações. Outra questão relacionada com as vantagens de investir num ETF tem que ver com a transparência. Geralmente, uma boa pesquisa vai dar ao investidor a visão clara de quais as empresas em que este ETF investe, em que percentagem, onde estão localizadas e assim sucessivamente. Este fator é determinante porque o investidor parte para esse investimento consciente dos riscos ou dos eventuais riscos que este investimento pode ter, ao contrário das ações, por exemplo, que em muitos casos a empresa está endividada e estas dívidas não são declaradas e surpreendemos-nos assim rapidamente, vemos a empresa X e Y está a declarar falência, está a declarar decréscimos significativos que podem gerar algum desconforto mental para o investidor. Outro aspecto também realmente fundamental e que não é um aspecto isolado dos ETFs tem que ver com a facilidade de acesso. Portanto, é preciso que nós escolhamos uma boa corretora para que nós tenhamos acesso ao ETF em que nós pretendemos investir. Tecnicamente, esta não é uma vantagem exclusiva dos ETFs, podia ser também das ações, podia ser de outros ativos financeiros, mas quando tivermos a certeza que esta corretora que estivermos a escolher oferece esse ativo financeiro, melhor para nós. A versatilidade também é um aspecto que eu muito valorizo, porque os ETFs precisam de ser versáteis para que os investidores tenham diversificadas estratégias de investimento. Há quem investe para curto prazo, diariamente, semanalmente, fazendo negociações de curto prazo, e o ETF tem que ser capaz de favorecer esse tipo de negociações. Eu gosto de negociações de longo prazo porque eu sendo trabalhador, não tenho muita necessidade de ganhar exclusivamente do mercado financeiro. Eu prefiro uma visão de longo prazo para que então nós possamos crescer com os ETFs e com os efeitos de juros compostos. Outra vantagem de investir num ETF tem que ver com a fraccionabilidade. Também não é um aspecto relacionado intrinsecamente ao ETF, podia estar relacionado com a corretora. Desde que a corretora me permita investir de forma fraccionada no meu ETF, eu escolho, obviamente, aquele ETF e aquela corretora. O que é investir de forma fraccionada? Às vezes eu não tenho dinheiro de gastar $400, por exemplo, num ETF como o S&P 500, que é o valor que ronda atualmente. Então, eu só tenho 50, vou investindo 50, 50, 50 semanalmente, diariamente, mensalmente, até que eu adquira um ETF completo ou 2 ETFs, 3 e assim ir crescendo o meu portfólio. Numa estratégia de longo prazo, isto é fundamental para que nós obtenhamos lucros no longo prazo. Repito, esta não é uma característica exclusivamente do ETF, mas da corretora que te permite investir no ETF especificamente. E havendo um especialista entre o investidor e o fundo ou as ações de uma maneira geral, entra ali uma última vantagem de que vamos aqui falar, que tem que ver então com os riscos ligeiramente reduzidos quando comparadas às ações. Os ETFs têm menos riscos porque o especialista que gera ativamente aquele fundo vai então garantir que as empresas que constam deste fundo sejam de facto as melhores, sejam de facto aquelas que não farão com que o investidor perca dinheiro, e então é preciso que o investidor tenha esta confiança e, assim sendo, analisar muito bem como é que aquele ETF é
gerido é fundamental para que nós tenhamos a garantia de que o nosso dinheiro estará seguro. Quanto ao valor que se paga ao gestor ativo do fundo de ações, neste caso do ETF, os investidores não têm muito que se preocupar, porque geralmente é 0,03 por ano, 0,4 por ano, 0,010 já é muito por ano. Então, até ali, eu pelo menos escolho os meus ETFs até 0,010 ou no máximo 0,20, porque 0,90 ou às vezes mesmo 1% de retorno já é muito quando o seu investimento ultrapassa a casa dos 1.000, 10.000, 100.000, $1 milhão, porque tu vais perceber que isto de facto faz alguma diferença quando analisado desta maneira. Então, estas são as vantagens que o investidor pode encontrar ao canalizar o seu investimento em ETFs quando comparado a outros ativos financeiros. A rentabilidade média de um ETF é geralmente entre 8 e 10, 15% por ano, e isto para mim é fantástico, porque juntando a isso o efeito de juros composto e os dividendos que se pode ter daquele ETF, tu a longo prazo podes crer que vais ter uma aposentadoria ou uma reforma muito bem garantida. Então, por essa edição é isto, vemo-nos numa próxima edição. Não se esqueça, se gostar deste conteúdo, apoie dando um like ou partilhando esta informação. Um abraço.